Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Smart 3 Talks. Meu nome é Walter Capanema, eu sou apresentador e diretor de inovação e ensino aqui da Smart 3. Hoje, no nosso segundo episódio, vamos receber o Dr. Oscar Valente Cardoso. Ele é juiz federal do TRF da 4ª Região e o Dr. Oscar vai conversar com a gente sobre as provas digitais. Dr. Oscar, muito obrigado pela sua presença. É um grande prazer ter aqui o senhor conosco. Muito obrigado, Walter, pelo convite. O prazer é meu, ainda mais falar sobre um assunto que nos interessa tanto. A gente tem conversado pouco sobre isso nos últimos dias, então é mais uma oportunidade de te ouvir, de conversar sobre provas digitais e sobre alguns assuntos relacionados à prova digital que tem sido bastante polêmico, né? Tem gerado muita polêmica e isso é bom. Doutor Oscar, na verdade, nós é que vamos aprender com o senhor, porque na verdade o senhor é nosso professor. Doutor Oscar, quando a gente começa a falar de prova digital, a gente tem que pensar que não é uma coisa do futuro que a gente está conversando. A gente não está falando de coisas de um futuro de inteligência artificial e de robôs. A gente está falando do presente. A gente está falando de questões que têm a ver com casos que estão sendo julgados pela justiça. O senhor poderia, de repente, assim, apontar alguns casos em que a prova digital tem sido utilizada? Sim, são muitos casos e até a própria informatização do processo nos trouxe uma mudança de análise de provas, porque hoje todas as provas ou elas já nascem digitais ou elas são digitalizadas. E tem algumas questões prévias, até que eu sempre gosto de tratar quando vou falar em provas, que hoje a gente tem uma visão muito romântica do processo. O Brasil passou por um período que foi importante, que foi o desenvolvimento da ciência do processo, do estudo, principalmente do direito processual civil, que é a base de todo o nosso processo, influencia todas as áreas cíveis, né, processo trabalhista, inclusive, eleitoral, administrativo e também processo penal. E só que com críticas sobre o excesso de formalidade que se impunha o processo e que muitas vezes acabava o direito processual prevalecendo sobre o direito material. E hoje, nos últimos anos, principalmente depois da Constituição de 88, né, e o CPC de 2015 consolidou isso, se passou a ter uma preocupação muito maior com a efetividade do processo para a satisfação do direito material. Tanto que o Código de 2015 ele não tem quase nenhuma preocupação com celeridade. Ele tem Exatamente. outros valores, né? Outros valores que ele se preocupa muito mais com a celeridade, e um desses valores é a efetividade do direito material. Inclusive, é um dos princípios do artigo 5º, uma das normas fundamentais do CPC, lá no artigo 5º, da efetividade do processo para a satisfação do direito material. Só que isso, às vezes, leva a uma visão muito romântica do processo, de que ele vai ser a solução de todos os problemas, né? E que só se vai encontrar a efetividade do direito material por meio do processo e, pior ainda, por meio da jurisdição, né? Como ela fosse a única porta de saída que pudesse resolver aquele conflito do direito material. Então, eu me preocupo muito mais, eu vejo a gente tem muita carência, já começa na graduação, nos cursos de graduação em Direito no país, com a falta de visão prática ou até mesmo pragmática do nosso direito processual, né? A gente acaba estudando, eu mesmo lecionei Processo Civil 2, estudo procedimento comum, e trata da fase instrutória, a gente dedica muito pouco tempo às provas, no direito civil também, que se estudam as provas com base nas regras do Código Civil, a gente acaba dedicando pouco tempo às provas, a gente basicamente acaba trabalhando com conceitos, classificações e o procedimento, mas não se preocupa com a utilidade da prova no processo, com a relação da prova com o direito material, que eu acho que é o mais importante, e infelizmente eu vejo muito mais uma preocupação teórica de debater as provas com uma preocupação prática. E até mesmo a falta de atualização. A gente tem, por exemplo, desde 2008, a gente teve uma alteração no Código de Processo Penal. Pessoalmente, eu parei de fazer perguntas na audiência, eu acho algo extremamente ultrapassado e que mais prejudica a coleta da prova oral do que facilita. O CPC de 2015 acabou com as reperguntas, as perguntas são feitas diretamente pelos advogados às pessoas, seja parte, seja testemunha rolada pela própria parte ou pela parte contrária, só que ainda se vê em audiências a insistência
de realização de reperguntas como se isso ainda fosse válido no Brasil. Então, eu vejo muito isso, a nossa falta de preocupação com provas, com prática de provas e muita preocupação, uma preocupação excessiva, inclusive com teoria, e isso acaba afetando também prova digital. Nós já conversamos sobre isso. Às vezes a falta de regulação de provas digitais no CPC, até mesmo na Lei 11.419, que é a Lei do Processo Eletrônico, deveria ser algo benéfico. A gente pode aproveitar para discutir, desenvolver e construir questões práticas, diretamente na prática, relacionadas ao uso de prova digital no processo. E hoje a gente se tem prova digital, como a gente estava conversando, como no último levantamento que o CNJ fez do Justiça em Números, e que certamente no ano passado isso ampliou, 9 em cada 10 processos novos no Brasil já nascem digitais. Né? Vamos imaginar que esse número cresceu no ano passado, a gente já deve estar aí com 95%, perto de 100% de processos totalmente eletrônicos no Brasil, o que significa que todas as provas produzidas nesses processos, elas vão ser ou digitais ou digitalizadas, e, por outro lado, isso leva a uma preocupação com a integridade da prova. Exatamente. Exatamente. Eu gostei muito dessa sua análise sobre a nossa legislação processual, tão preocupada com a efetividade, mas ela deixou de tratar de algumas questões envolvendo a prova, da prova digital, especialmente em relação à sua validade. A gente percebe uma preocupação em relação à prova digital, alguma coisa envolvendo foto tirada da internet, alguma coisa nesse sentido. Documento eletrônico que é utilizado em documento em processo físico. A gente tem coisas assim, regulações muito pontuais, mas a gente não tem um tratamento completo. Eu até, de certa forma, consigo entender o motivo, porque a quantidade de provas digitais que nós temos é tão grande que o legislador não teria como regular todas. Mas, ainda assim, eu acho que careceria de uma regulamentação ainda mínima em relação aos requisitos de validade. Quando que uma prova seria válida? Porque eu acho que isso acaba reverberando num ponto polêmico que eu gostaria até de conversar com o senhor a respeito do print. Né? O print nada mais é do que ele vem daquela tecla print screen do computador, do PC XT, né? Que quando você clicava, quando você apertava, premia a tecla do computador, lá no antigo DOS, ele pegava aquele conteúdo, imprimia numa impressora matricial, aquela impressora Epson LX300, que já foi a impressora mais usada do Brasil. Isso entrega a minha idade. E isso mudou para o Windows. Quando você veio para o Windows, a tecla print, ela pegava aquele conteúdo e jogava na memória, no clipboard. E essa expressão print virou, digamos assim, uma forma popular de conceituar aquele documento, aquele arquivo que captura, que tem a captura do conteúdo que estava sendo exibido numa determinada tela. Então você tem um print do computador, o print do celular, o print do tablet, ou seja, ele é um documento. Então a gente podia falar do ponto de vista probatório que ele sim é uma prova. Mas as grandes questões que têm sido discutidas e que eu gostaria aqui da sua opinião de relação à validade. Porque tem alguns julgados entendendo que o print não seria válido como prova. Eu gostaria de ouvir o que o senhor acha sobre isso. É bem recente uma decisão, se não me engano, da 6ª turma do STJ sobre isso no processo penal, né? Mas sobre print de conversa, mas é um fato bem específico que envolve um delator que apresentou prints de conversas de WhatsApp como meio de prova. Então eu acho que ainda não é algo que a gente possa dizer que é um entendimento do tribunal sobre o assunto, né? Mas é um entendimento de uma turma criminal do STJ sobre um caso específico que envolvia delação e apresentação de provas pelo delator, e a gente tem visto aí que isso tem sido, sem dúvida, né, tomado com cautela, e aí principalmente no processo penal. E nós temos várias questões prévias, eu acho que a gente precisa analisar antes de falar do print, que é um tema que também nos interessa muito, né, que nós temos visto uma diminuição progressiva da importância da prova oral
em virtude da prova digital. Eu falei agora de testemunha e repergunta, porque não faz muito sentido. Hoje nós temos praticamente duas vidas, né? Uma vida no meio físico e uma vida no meio digital, e tudo que se faz no meio digital deixa rastro. Inclusive, os processos criminais, a gente tem visto uma maior quantidade de operações e de condenações, porque é muito mais fácil provar a prática de crimes que antigamente não se conseguia provar, de lavagem de dinheiro, os chamados crimes de colarinho branco, porque havia uma dificuldade muito grande de se chegar a indícios e a provas da prática desses crimes, o que hoje é muito facilitado, porque fica tudo registrado, é auditável, é objeto de controle do meio digital. E isso leva a uma redução da relevância da prova oral. Eu trabalho na Justiça Federal com um número grande de processos previdenciários. A gente tem também reduzido, inclusive, a quantidade de audiências, e agora, principalmente, nós estamos vivendo aí já há um ano quase em isolamento social, com realização de audiências por videoconferência, e nós temos substituído a prova oral por prova documental, porque é muito mais confiável se ter uma prova que indica, reconstitui diretamente os fatos dentro do processo, do que ouvir uma pessoa que, na grande maioria das vezes, tem um conhecimento indireto dos fatos e nem sempre é um meio de prova confiável. E o uso do print eu sempre gosto de relacionar, em primeiro lugar, com outras provas que nós extraímos do meio digital e não levam a muitas controvérsias. Por exemplo, arquivos de foto, de vídeo ou de mensagens de áudio, isso, quando é juntado no processo, normalmente não se questiona, não se impugna a sua autenticidade, e no meio digital, em tese, não existe uma hierarquia de provas mais ou menos confiáveis. A gente tem que fazer o controle da integridade da prova, porque, em princípio e infelizmente, qualquer meio de prova pode ser adulterado. Ainda mais se tratando dessa necessidade que nós temos de trazer para o processo as provas materiais, ou seja, objetos, coisas que existem no mundo físico e que entram para o processo de forma documentada. Então, o print, nesse sentido, tem em tese a mesma espécie, a mesma forma de documentação do que uma foto ou do que um vídeo. E aí tem vários casos, inclusive casos curiosos, né? Cancelamento de uma aposentadoria por incapacidade permanente de uma professora que teve câncer de mama e não podia levantar o braço direito, e o INSS, e alguém, então, a partir de denúncia, fez pesquisa nas redes sociais dessa pessoa, e ela tinha várias fotos em viagens, e em todas as fotos ela estava com o braço direito levantado, que era justamente o braço que supostamente ela não conseguia levantar e não podia exercer a sua profissão por causa disso. E isso depois no processo foi aceito como prova. Às vezes a gente tem muito também em processos previdenciários, alguém pede uma aposentadoria ou algum benefício alegando que é segurado especial, trabalhador rural, pescador, e aparece também em redes sociais, se juntam fotos e posts da pessoa exercendo uma outra profissão. E o judiciário tem aceito isso como meio de prova, e cada vez mais a gente consegue chegar nos fatos de uma forma mais confiável, porque com o uso da internet diariamente que nós fazemos em vários dispositivos, e aí principalmente no smartphone, ele deixa rastro todos os dias de tudo o que nós fazemos, e tudo isso pode ser documentado no processo. E aí, em relação ao uso do print, como tu falasse bem, o CPC ele tem 3 artigos só que tratam de documentos eletrônicos, que são 439 e 441, que ajudam muito pouco em relação a isso, e eu tenho defendido que a regra do 439 ela também vale para o print, porque o print também é a documentação dentro do processo de uma prova material. Né? E a lei do processo eletrônico, que é a lei de 2006, a 11.419, em quase 15 anos de vigência dela, ela não foi atualizada. Né? Ela teve uma atualização em 2019, mas aí diz respeito ao acesso
a documentos e a processos eletrônicos por pessoas não vinculadas a ele, principalmente por advogados, defensores públicos e Ministério Público, a possibilidade de acesso a processos eletrônicos em que eles não atuam. Então, nós não temos, o legislador não tem acompanhado, né, e o CPC se optou por um nivelamento por baixo, porque na época, lá, quando ele foi apresentado o anteprojeto em 2009 até a aprovação e sanção da lei em 2015, se partiu do pressuposto de que, como uma grande parte dos tribunais ainda não tinha informatizado o processo, se regulou o processo físico e se deixaram algumas regras de processo eletrônico que ainda não era a realidade que é hoje no Brasil. E por causa disso, por causa dessa regulamentação insuficiente, a gente leva a alguns problemas e o que eu vejo que é mais grave, é um tratamento diferenciado de meios de prova que poderiam ser tratados de forma semelhante. Como eu falei, se a gente tem um arquivo de áudio ou de vídeo, geralmente não se questiona. Mas muitas vezes as próprias pessoas não têm, né, conhecimento de como elas vão documentar aquele conteúdo. Porque se eu tenho uma troca de e-mails, uma troca de conversa para um aplicativo de mensagem em texto, eu não posso digitar ou degravar, porque isso não vai ser considerado meio de prova. Então, um meio mais rápido e acessível que muitas pessoas têm é fazer o print. E aí também nem sempre se tem o conhecimento, né? Ou se tem o conhecimento, mas não se faz a ata notarial por causa do valor. Hoje já se usa no Brasil também blockchain, que acaba sendo mais barato do que a ata notarial, e também seria uma forma de validar o print da tela. Mas, e aí, tem críticas em relação ao print pela facilidade na adulteração, mas facilidade na adulteração tem um meio de prova, e aí o importante é a gente trabalhar com cadeia de custódia, você que trabalha muito bem com isso, inclusive defendendo a aplicação das regras do CPP, né, do tratamento da cadeia de custódia do Código de Processo Penal, para a gente fazer a regulação do uso de provas digitais, inclusive do print. Exato. Doutor, o senhor mencionou o CPC, especialmente aqueles 3 artigos que regulamentam os documentos eletrônicos, né? O senhor falou o 439, o 440 e o 441. Eu vou ler esses artigos, porque são pequenininhos, e vou passar rapidamente as minhas impressões e gostaria de ouvir a sua opinião. O 439 ele fala a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional, e processo convencional eu posso imaginar que é apenas o processo físico, né, que não é mais convencional, né, dependerá da sua conversão à forma impressa e da verificação da sua autenticidade na forma da lei. Agora, como é que você vai... Digamos que eu tenha num processo um documento eletrônico que não tem como você imprimi-lo, como, por exemplo, um arquivo de vídeo ou um arquivo de áudio. Como é que você vai converter esse documento para a forma impressa? Mas o que eu acho interessante é que a lei estabelece aqui uma garantia de validade, um requisito de validade, que é a autenticidade. No 440, ele fala: o juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor. Esse 440, e até o professor Marinoni diz isso, não precisava existir, que o juiz vai apreciar o valor probante não só desse documento eletrônico não convertido, mas de qualquer documento. É uma prerrogativa do juiz. O terceiro, 441, serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com observância da legislação específica. Salvo o melhor juízo, talvez o pouco que nós temos de legislação específica seria aqui a lei do processo eletrônico. Que ele, quando que muito... Não Pois não. Não, desculpa, então, que é desatualizada, que não está atualizada como... E o 440, na verdade, ele está no 371, que é a valoração, o sistema de valoração judicial das provas, ou pessoas não racionais, não precisa ter sido repetido. Mas eu vou acrescentar um outro dispositivo que não está na parte dos documentos eletrônicos, mas sim nas regras gerais sobre prova documental, sim, que é o 422. Né? 422. E o 422, no parágrafo único, ele regula o uso de fotografias digitais e extraídas da internet. Perfeito. Né, que são consideradas como prova das imagens que reproduzem. Então, o print também é uma reprodução da imagem que ele reproduz. É um bom argumento. Olha, eu nunca vi esse argumento. Eu achei bem interessante.
Ele se enquadra aqui, porque é uma fotografia de um dispositivo eletrônico. Print como uma fotografia ou como um arquivo de vídeo, de som, é uma prova material. Né? E como eu falei, a gente tem que trazer a prova material para o processo de forma documentada. Um exemplo assim mais simples, né? No acidente de trânsito, a gente não vai trazer para dentro do processo o carro batido ou o semáforo para provar se ele estava vermelho ou não, fazer perícia. Né? Se documenta no boletim de ocorrência, por meio de fotos. Então, se eu tenho um conteúdo digital, né, uma conversa, e eu preciso trazer essa conversa para dentro do processo, isso pode ser feito por vários meios. Um deles é a ata notarial, o outro é a validação por blockchain, e o meio que tem sido mais conveniente, mais comum e mais barato é o print que a pessoa faz e envia na hora, né, pode enviar na hora para o advogado para ser juntado no processo. E isso envolve, acho que, mais duas questões. Né? A primeira é o procedimento de produção na prova dentro do processo e outra o ônus da prova. As regras de ônus da prova também têm que ser levadas em consideração. Porque como é uma prova documentada, geralmente na prova documental ou prova documentada, nós pulamos uma etapa do processo. Que as provas elas passam por 3 fases no processo judicial. A primeira é o da admissibilidade, da admissão da prova, o juiz permite ou não que ela seja produzida no processo. O segundo é o da realização da produção, que é após uma decisão judicial admitindo ou determinando a produção de determinada prova, ela é realizada dentro do processo ou fora e trazida do processo. E a última, que é a da valoração na decisão judicial, na sentença ou no acordo, que já vai aplicar o 371 ou 440, né, para reconstituir os fatos e as alegações por meio das provas apresentadas pelas partes ou produzidas no processo. Na prova documental, geralmente a gente não faz a primeira etapa. Né? As partes juntam, ou alguém apresenta, ou algum terceiro estranho, e se observa o contraditório e a ampla defesa, né? Que ela vem da casada da Constituição. Uma parte juntou um documento, a gente vai ouvir a outra parte sobre ele, e vai dar a ela, que é o contraditório, e vai dar a ela a oportunidade de produzir provas contrárias a ela, o que é a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Quando é a necessidade de realização de perícia, de depoimento pessoal, inspeção judicial ou oitiva de testemunhas, a parte pede, o juiz realiza a admissão da prova ou não e depois ela é produzida. O documento não, a gente queima essa etapa. Então, o print também, o uso de print no processo também precisa levar isso em consideração. Né? O juiz não, quando ele é apresentado, o juiz não indefere, ajuntado ou não nega. Houve a parte contrária. Se a parte contrária não questiona, qual é o sentido de invalidar o print? A menos que o juiz tenha alguma dúvida fundada ou justifique alguma dúvida ou algum indício de que essa prova foi adulterada, não há nenhuma necessidade, é um desperdício, inclusive viola o contraditório, porque todos fazemos parte do contraditório, inclusive os juízes, dentro do processo. E se a parte contrária não questiona, e o juiz, na primeira decisão seguinte, não determina a exclusão do meio de prova, do documento, da prova documentada, há preclusão, inclusive, para o julgador. Né? Eu vi esses dias, na semana passada, se não me engano, saiu uma decisão de um Tribunal Regional do Trabalho, não lembro se é de Minas Gerais, se não me engano é de Minas Gerais, em grau recursal, o tribunal declarou a invalidade do print, que é algo que não tinha sido nem, pelo que a notícia deu a entender, algo que não tinha sido nem debatido pelas partes no processo e nem declarado na sentença. O que seria o correto aqui, a gente já seguindo o Código de Processo Civil? Se o tribunal em grau recursal, e aí não vou falar sobre print, vamos falar genericamente sobre qualquer meio de prova. Se o tribunal decide essa prova que o autor juntou, que o réu juntou na contestação, ela é inválida, como não cabe agravo de instrumento na fase de conhecimento contra a decisão que defere ou indefere a produção de prova, o que o tribunal tem que fazer? E aí, inclusive, em observância ao contraditório e ampla defesa, anula o processo desde o momento que aquela prova foi juntada e autoriza a parte a apresentar outros meios de prova para comprovar os fatos que ele pretendia demonstrar por meio daquela prova, que nesse caso foi o print. O que não pode acontecer, e aí o que me assusta, né, e é algo que eu confesso que eu não acreditava que fosse acontecer
em virtude da limitação que nós temos no artigo 1015, principalmente sobre o cabimento de agravo e instrumento, é que quando, digamos, o juiz indefere a produção de uma perícia, se o tribunal determina isso, acontece, eu vejo, hoje mesmo eu peguei um caso assim, que voltou do tribunal determinando, anulando a sentença, anulando o processo a partir do início da instrução e determinando a produção de perícia, né, se eu entendo em grau recursal que a prova é insuficiente, volta ao início da fase instrutória e permite que as partes produzam as provas, seja pericial, seja documental, para demonstrar o direito ou para substituir uma prova que foi declarada inválida. Né. O que eu acho preocupante é esse tipo de decisão que viola o contraditório e depois o tribunal também não leva em conta o contraditório quando determina a exclusão de uma prova do processo. E aí outro ponto que eu ia falar é sobre o ônus, né? Nem sempre a necessidade, a gente não pode partir do pressuposto de que as partes, os advogados, estão juntando provas adulteradas. Exato. Em primeiro lugar, a o juiz tem presunção que aguardar de veracidade. A presunção de validade, né? De validade e veracidade. A gente tem que aguardar a manifestação da outra parte, se ela não questiona, não há necessidade. Eu já vi isso acontecer, às vezes, de uma parte, o autor juntar prints da conversa com o réu para demonstrar determinado fato, e o réu, na contestação, ele não alegou a nulidade ou adulteração da conversa. A alegação do réu foi de que essa conversa ocorreu, mas o autor selecionou as partes que lhe favoreciam e eu vou juntar prints da conversa inteira. Então, a prova que o réu produziu para impugnar o print do autor foram outros prints, só que de um trecho maior da conversa. Doutor Oscar, o juiz tem que interferir, deveria interferir sobre isso para dizer, vocês não... todas as provas são inválidas, então a gente vai analisar o celular na audiência, nós já conversamos sobre isso. Isso que eu ia perguntar, o que o senhor acha desse procedimento de que alguns juízes fazem de quando uma parte, de repente, junta um print de uma conversa do WhatsApp, o juiz acaba querendo olhar o celular durante a audiência para verificar se bate com a conversa. O que o senhor acha desse procedimento? Isso, em tese, seria uma inspeção judicial. Né? A inspeção judicial ocorre para analisar aí o estado, a situação de um objeto, então, ainda que não se chame de inspeção, isso é uma inspeção judicial. Às vezes a gente faz. Eu, que trabalho muito com processo previdenciário, às vezes é comum o INSS não reconhecer determinado vínculo empregatício antigo, dos anos 70, 80, porque tem alguma rasura na CTPS e o empregador na época não pagou as contribuições. Em audiência, às vezes o procurador federal confere, eu confiro a CTPS, vejo que está tudo em ordem, os outros vínculos foram anotados ali corretamente, tem alteração de salário, férias, e se faz um acordo na hora por verificar o documento original. O problema da gente fazer isso com um dispositivo eletrônico é saber se realmente nós estamos acessando o conteúdo correto, o aplicativo correto, e nós não temos conhecimento para isso. Eu acho que se há necessidade de verificar um dispositivo eletrônico na audiência, eu acho que isso é possível apenas se for para se fazer uma tentativa de composição entre as partes ou para se resolver ali na audiência se há algum questionamento da outra parte sobre a validade daquele conteúdo como prova e aí determinar a realização de perícia. Né? Mas o juiz olhar, abrir o celular e dizer, não, eu vou abrir o WhatsApp, ver se isso aqui, a conversa aconteceu mesmo, e se for um aplicativo que estimule. Exato, seria um ônus muito pesado. Não tem conhecimento. Precisa de um conhecimento técnico que aí justificaria a produção de prova pericial. Diferente seria, eu vou abrir no navegador aqui a rede social, a parte vai abrir com a senha dela e a gente vai conferir na audiência se o post ainda existe ali, ou se a conversa existiu ali no e-mail ou no aplicativo de mensagem, né? Mas a conferência de dispositivo eletrônico em audiência, como se fosse uma inspeção judicial, para verificar a validade, eu acho que a gente tem que usar com muito cuidado, porque não sei se estamos preparados para isso. Acredito que não. É um ônus muito grande, né, para a gente já colocar sobre os magistrados. Doutor Oscar, uma última pergunta. O que o senhor acha da aplicação da cadeia de custódia, que foi recentemente incluída no CPP pela lei anticrime, ao processo civil?
seria possível? Porque, na realidade, a cadeia de custódia nada mais é do que um procedimento que procura registrar todos os passos relativos à coleta a coleta e análise de determinada prova. Muito parecido com a cadeia do tratamento de dados pessoais, lá do artigo 5º, acho que inciso 10. Se eu estiver errado, alguém corrija aí no chat. Artigo 5º, inciso 10, acho que da LGPD. O senhor acha que a gente poderia aplicar a cadeia de custódia para o processo civil? Olha, essa ideia veio até de uma conversa contigo, né? Que sugeriu se eu, como eu falei, da mesma forma que que eu vejo, o CPC tem essa resposta no artigo 15, né? O próprio CPC prevê que ele é, principalmente na parte geral, a base do processo do Brasil inteiro, só que nós temos muitas leis especiais com normas de direito processual. Eu sempre digo que no Brasil, direito processual mesmo é o processo civil. Direito eleitoral, direito penal, direito do trabalho, administrativo, normalmente as leis tratam apenas de normas de procedimento. Então a base do nosso processo está no CPC. Só que se nós temos leis de processo, eventualmente, em outros códigos ou em leis especiais, ou normas de procedimento também, em outros códigos ou leis especiais que possam ser aproveitadas pelo processo civil, eu acredito que elas devem sim ser aproveitadas, como eu falei, e eu defendi, inclusive, na época, em um artigo que foi publicado em revista especializada, o fim das reperguntas também no processo civil a partir do processo penal, e aí seguindo essa mesma lógica, e essa tua defesa, essa tua ideia do uso da cadeia de custódia, eu acho que é perfeitamente aplicável, até porque é uma cadeia de custódia ampla na produção de prova, né? Não é uma cadeia de custódia apenas para a produção de prova digital, mas para a prova, no sentido amplo da prova que deixe rastros do meio físico no meio digital, e sem dúvida a gente pode usar o 158A e 158B do Código de Processo Penal, um processo cível em sentido amplo, ou seja, em qualquer processo não criminal, seja judicial, administrativo, trabalhista, eleitoral, tributário. Eu acredito sim que seja possível a gente aproveitar as regras do CPP para adotar a cadeia de custódia da produção da prova também no processo civil, e aí é um ponto, né, que a gente vai ter cada vez mais necessidade da produção de prova pericial para verificar a integridade da prova, mas aí, como eu disse, se a gente tiver que fazer perícia em toda a prova digital, nenhum processo vai mais para frente. Exato. A gente tem que fazer prova pericial quando for necessária, e aí nunca esquecendo que a prova é produzida para fatos controversos, pertinentes e relevantes. Se não há controvérsia sobre aquele fato ou sobre a validade das provas que as partes apresentaram, eu não vejo muito sentido a gente atrasar a tramitação do processo para produzir uma prova para verificar a autenticidade de um meio de prova. Né? A gente não está nem tratando dos fatos, hein? Está tratando da validade de um meio de prova. Sensacional. Ou seja, doutor Oscar, a gente precisa gravar mais uns 2 ou 3 programas, porque cada vez que a gente conversa, vão surgindo mais ideias. Essa questão do print, dessa correlação com a norma do CPC sobre fotografia, eu achei uma ideia muito interessante, muito criativa, porque o print não deixa de ser uma foto, até do ponto de vista da forma que ele é um registro de um ambiente. E ele tem, no seu aspecto técnico, a mesma composição de uma fotografia. Ele é um arquivo no formato JPEG, tal qual uma foto que é no formato JPEG. Então, eu consigo enxergar essa semelhança e eu acho que faz todo sentido essa analogia. Doutor Oscar, eu queria agradecer aqui a sua presença, foi uma verdadeira aula sobre processo civil e provas digitais. Eu queria aqui pedir para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço o convite, como disse, essas ideias, boa parte delas vieram de conversas nossas, eu até publiquei um artigo no meu site recentemente com algumas reflexões iniciais, porque nós vamos, acredito, trabalhar em conjunto, acho que vai render ainda algum texto sobre isso, né? Espero que saia e tem gerado muitas discussões, muitas polêmicas, o que é bom, né? Agradeço a oportunidade e também recomendo aqui para quem estiver assistindo para que veja os outros vídeos que estão aqui no canal do Smart 3 e os cursos também, que são muito bons.
Até o vídeo mais recente que eu vi foi sobre no caso Sigilo, né? da CP coletiva do Instituto Sigilo, muito Isso. bom, muito boa Obrigado. entrevista, esclarecedora também sobre o porquê ali da ação, o porquê da definição dos réus e das provas, inclusive questão de identificar quem é o responsável pelo vazamento por meio das provas, né? O que eu acho mais importante, Exatamente. porque pelos dados que foram vazados se permitiu a identificação dos réus, porque em princípio só duas pessoas jurídicas que poderiam ter aquele tipo de dados. Então, isso também é uma relação de prova, isso mostra a importância da investigação, né? Inclusive de investigação de incidente com dados pessoais, para permitir a identificação dos responsáveis e a definição do polo passivo numa ação coletiva, que infelizmente eu acho que isso a gente vai ver muitas daqui para frente, e eu até acredito uma tendência, né, fazendo uma previsão do futuro aí, que a gente tenha uma grande quantidade de discussões mesmo e a coletivização no Brasil da proteção dos dados pessoais, até porque a natureza dos conflitos vai acabar tendendo muito a isso. Então, muito obrigado e fico à disposição e sempre que for preciso. Doutor Oscar, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso Smart 3 Talks. Eu quero agradecer às senhoras e senhores por estarem assistindo os nossos vídeos. Curtam aqui os nossos vídeos, assinem também, tem um sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.